Hoje é segunda-feira, dia de falar de trânsito, educar para o trânsito aqui na Itaberá, com o Fábio Campos, especialista em trânsito, educador que está aqui com a gente. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jorge, e a todos que nos acompanham, né, através da internet e também do rádio. Fábio, nosso ouvinte Walter, ele nos mandou mensagem aqui através do nosso WhatsApp, né, falando e questionando, ainda comentando sobre a alta velocidade, né? Alguns motoristas, condutores não respeitam o limite de velocidade lá na Rua das Missões e também questiona algumas ações que ele considera necessárias, como por exemplo, guarda-reio, que em certos momentos que ele diz que locais mais perigosos não tem. E ele fala aqui também de um muro em cima da rua, próximo ao número 1690. Como você trafega muito por lá, também pode falar um pouquinho mais, comentar sobre esses questionamentos do nosso ouvinte, o Walter. Ô Jorge, a pergunta do Walter é muito importante porque a rua que ele está comentando, para quem está fora de Blumenau, é uma via arterial que liga um bairro ao outro. Em vários municípios, essa rua existe como avenida. E o que ele trata ali e traz para nós ali aos perigos é isso mesmo, porque em vários momentos dessas vias vão ocorrer as forças centrífugas. O que é isso? É quando a curva joga o carro para fora. E às vezes, né, nesta curva não tem uma proteção caso o veículo perca o controle, que é a proteção lateral, que pode ser aí de concreto, de aço, isso são as barras de ferro, né, para ser mais prático. E também tem a questão das construções, Jorge. Toda prefeitura que vai fazer uma melhoria numa via, antes dela fazer a manutenção dessa via, ela tem que fazer o projeto de espaçamento correto e também que afaste, né, pelo plano diretor, né, a distância correta de um muro, de uma casa, antes de fazer a nova estrutura, a revitalização ou melhoria na rodovia. Então isso cabe ao poder público, sim, através da sua ouvidoria, né, as pessoas fazerem aí o seu pedido, as suas reclamações, porque isso é previsto pelo Código de Trânsito, lá no artigo 72, onde diz que todo cidadão deverá solicitar, sugerir, reclamar, enfim, perante os seus direitos e deveres. E quando tem uma situação dessa, tipo assim, né, tem construções mais antigas já foram feitas, não tem como se mexer, tem que se procurar uma adequação? Sim, Jorge, a prefeitura tem que fazer um estudo, um levantamento, às vezes ocorre até de fazer um desvio, né? Antecipar ali uma rota alternativa para diminuir a fluidez de veículos naquela via e passar para outra. Isso é muito comum nas grandes cidades e Blumenau e a cidade médio porte, né, médio porte aí, já buscam com certeza essas soluções que são muito importantes. Lembrando que a Rua das Missões passa por revitalização, né? Ainda tem ali uns trechos em obras, tal, então tem que esperar ver tudo que vai ser feito ali naquele local. E lembrando, Jorge, só falando em obras, para quem nos ouve e assiste, as placas de sinalizações de obras normalmente são no solo, no chão. Então, muita atenção redobrada para visualizar a velocidade, o estreitamento da via, isso é muito importante. E sobre obras, mais uma vez, né, chamar a atenção de que o governo cobre das empresas responsáveis por obras, né, sejam elas em rodovias ou em vias urbanas, para que coloquem lá uma sinalização adequada e decente para evitar acidentes de trânsito, né? Contando sempre que muitas vezes chove, a visibilidade é difícil, a sinalização não é preparada para momentos como esse, então a gente tem que ter essa atenção especial também, né? Constante, Jorge. A Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 88, prevê que não pode nenhuma obra ser liberada se antes estiver sinalizada, porque caso isso aconteça e ocorra um sinistro durante o trânsito de pessoas ou veículos, o próprio Código, no artigo 1º, parágrafo 3º, vai trazer a punição para a prefeitura. Então o órgão responde por isso. Então é importante que o poder público faça aquilo que a lei determina, né, para que depois não responda por isso. E lógico, né? E acima de tudo, né, Jorge, a preservação é a vida, preservar a vida. Então nenhuma obra, nenhuma via deverá ser liberada se antes ter segurança de sinalização, visibilidade, iluminação e acessibilidade. E chamar a atenção dos condutores também para que quando trafegam em local onde há obras, há algum movimento nesse sentido, que há reparos emergenciais muitas vezes que precisam ser feitos, né?
tomar muito cuidado, ter atenção acima de tudo. Primeiro como pedestre, né? Muitas vezes é feito algum trabalho, uma manutenção, algo, o pedestre tem que meio que ficar muito próximo da via ou até invadir a via, né? É importante, né, Jorge, falar sobre isso, porque a gente está falando aqui do poder público, né, mas tem a parte do cidadão, né? Eu como condutor, eu como pedestre, tenho que estar atento, tenho que estar participando também dessa construção de segurança, que é estar atento, ter habilidade, previsão. Eu tenho que estar sempre envolvido com a direção veicular e como pedestre, né, sempre observando o que é mais seguro para minha travessia naquela via. Essa semana deve sair a regulamentação do CONTRAN para o uso de ciclomotores. Uma questão que já é muito debatida, muito questionada. Não tem uma regulamentação, não sabe se isso anda na rua, se anda na ciclovia, na ciclofaixa, se anda na calçada. E fica toda essa discussão e ninguém vai para lugar nenhum. Pois essa semana o CONTRAN deve apresentar essa regulamentação. O que deve ser apresentado, Fábio, nesse documento? A gente tem alguma coisa que deve ser regulamentado aí que a gente já pode divulgar? Sim, Jorge, o próprio Senatran divulgou na semana passada, se não me engano foi sexta-feira ou foi quinta, uma nota, né, tratando que já foi tratado a resolução que regulamenta o ciclo elétrico, o ciclo motor, o autopropelido, né, que vai entrar o patinete, o skate e assim por diante, porque existe, na verdade, uma resolução lá em 2009, que é a 315, depois a 467 lá em 2013, aí tem a 947 de 2022, várias resoluções que tratam desse tema. Mas agora está vindo uma para, de vez por todas, definir. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. As bicicletas elétricas não vão ter mais a opção de acelerador. Né? Para ser configurada a bicicleta elétrica, ela vai ter que ter apenas um mecanismo que você consiga fazer ela funcionar pedalando. Então não pode ter mais acelerador, um exemplo. E o outro caso das scooters, muito utilizadas aí pelas pessoas na cidade. A scooter, definitivamente agora, ela vai ser enquadrada como ciclomotor. O que isso quer dizer? Vai ter que ter placas, capacetes, equipamentos obrigatórios de segurança e habilitação categoria A ou ACC. Mas vamos primeiro aguardar aí a publicação da resolução essa semana, que deve ter algum outro detalhezinho para ser discutido, mas é nesse segmento agora. E isso é aguardado porque atualmente, né, você vê uma scooter, um patinete elétrico, em algum lugar que você questiona, não há uma regulamentação dizendo se pode ou não pode. Então o agente de trânsito também se vê de mãos atadas. Se vê. Né? Porque meio que, digamos que tenha um equipamento desse que utilize a calçada e se entenda que não deveria, mas Sim. não tem uma regulamentação que diz que não poderia. A nova resolução que deve sair, Jorge, já fala sobre a potência máxima, né? Que é de 50 centímetros cúbicos ou no máximo 50 km por hora, definiu isso como padrão. E as bicicletas que não têm acelerador e sim apenas se comparado com bicicleta, aí a prefeitura, o município, que vai regulamentar. Então, a regulamentação do ciclo elétrico, a bicicleta elétrica, o patinete, o skate elétrico, esses veículos, né, que é o autopropelido também, serão a cargo do município. Então, o município vai regulamentar, aí entra outra situação, né, Jorge? Porque o ciclomotor tem placar, capacete e habilitação e vai andar onde? Na via. Sempre do lado direito dos demais veículos. O ciclomotor não pode circular entre veículos, não pode circular em rodovias e não pode circular em vias de trânsito rápido. Já os veículos de autopropelidos e a bicicleta elétrica, as prefeituras deverão regulamentar esse tipo de veículo, fazendo um cadastro, cobrando uma autorização, e a prefeitura vai ter que criar o quê? Um espaço adequado. Hoje a ciclofaixa e ciclovia já permite. Só que vai ter que ter interligação para que esses veículos não circulem na via pública. Mas vamos aguardar um pouco aí a resolução ser publicada para que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre essa regulamentação municipal. Que vai ter que ter uma adaptação também em algumas vias aí da cidade. Vai ter todo um prazo para adaptar, mas já é um avanço, né? Porque hoje não há regulamentação, há muitas dúvidas. Isso. Quando pode, quando não pode, que tipo de veículo pode. Então, acho que com a nova resolução, que apenas pequenas alterações, né? Mas vai resolver de uma vez por todas. Isso aqui pode, tem que ser emplacado ou não, esse não precisa. Agora vamos criar a regra de circulação. É importante. Bom, vamos botar aquelas bicicletas com motor de roçadeira, então, que tem acelerador, vão ter que ir para a rua. Vão ter que ir para a rua.
Eu te faço um questionamento. A gente vê aqui em Blumenau, por exemplo, né, algumas faixas, elas são muito estreitas. Né? Por exemplo, tem algumas faixas. Eu vou dar aqui como exemplo o corredor invertido lá da Rua 2 de Setembro. Né? Passa um ônibus ali, apertadinho, espremido ali naquele lugar. Lá. Cara, e se tiver uma bicicleta, hein? O que o cara faz? Imagina. Jorge, vai ter que ficar atrás da bicicleta. Então, aí vamos para a regra geral de circulação que é prevista pelo Código, no artigo 29. Né? Então, nesse caso, nós temos aí que o maior, né, lá no parágrafo 2º do artigo 29, o maior, resumindo, protege o menor. As vias estreitas, né, que temos, não é só em Blumenau, mas em várias cidades, então, partindo desse princípio que ela é estreita e entra na faixa uma bicicleta, um ciclomotor, os demais veículos deverão aguardar, tá, um espaço maior para que ele faça a ultrapassagem ou a passagem por esse veículo. Porque caso isso não aconteça e ocorra aí um sinistro, né, um abarroamento que seja, e derruba esses veículos, né, o responsável é o de grande porte. Então, os veículos automotores maiores deverão, isso é por lei já, né, aguardar e manter distância desses veículos. Caso contrário, serão punidos por essa lesão corporal, às vezes um homicídio, dependendo do caso, esperamos que não. E tem as infrações, o artigo 191, que é forçar a passagem, tem o artigo 912, que é deixar de manter distância do veículo da frente. Então, os órgãos de trânsito vão autuar. E com razão, porque tem que se respeitar. Então, aí, o Jorge, é um outro processo que, com a regulamentação desses veículos aí mais leves, né, mais vulneráveis, tanto o município quanto o Estado deverão fazer campanhas para que nós possamos criar uma boa relação entre os pequenos e os maiores no trânsito, falando de veículos. Bom, começamos pelo respeito primeiro, né? Quem está de automóvel, por exemplo, tem que respeitar pedestre, ciclista, quem for motociclista, o menor do que... E assim vai, né? Assim por diante. É uma regrinha básica, Jorge, que a gente já fala isso tanto na autoescola, na formação do condutor, tanto nas palestras, nas escolas, com as crianças, com os projetos educacionais. Então já vem sendo falado há um bom tempo. O que nós temos é tirar do papel, é tirar das palestras e informações e colocar na prática. As pessoas devem cumprir a regra, devem respeitar o dia a dia para que nós possamos ter uma boa convivência e ter segurança viária. Se eu estou andando numa estrada de bicicleta ou de moto, né, e um carro me derruba, porque a estrada era meio estreita, ele tentou atravessar, não dava, tal. Eu tenho direito de buscar judicialmente que ele pague o meu prejuízo? Com certeza, porque a regra é muito clara, né? Todo veículo deverá manter distância lateral e frontal. Ponto, todo, não importa qual. Tá aí ocorrendo um sinistro e tendo um laudo pericial, né, apontando que o maior veículo não manteve distância, não reduziu velocidade, não sinalizou a sua intenção, isso com certeza qualquer juiz vai dar a favor. Claro, esperamos que a pessoa que fez o pedido, né, esteja viva, com saúde, porque às vezes vai ser feito um processo e a família vai ser ressarcida. Mas o ideal é que não ocorra isso, né? Mas essa é a previsão legal. Existe um espaçamento de faixa mínimo, máximo, para que o código determina? Isso. As resoluções, principalmente, Jorge, da NTT, que regulamenta as vias, as rodovias do Estado e também as vias urbanas, chama de vias locais, tem 2,5 metros, 2,60 metros mínimo, aí o máximo é de acordo com cada via, tem sim. E além, não só o espaçamento, Jorge, tem a questão também que eu não posso pensar apenas em criar faixas, elas têm que ser faixas que dê segurança. Então, às vezes eu faço uma faixa de mão, 3 metros, mas não é suficiente porque quem transita por aí são veículos longos e largos, tipo caminhões e ônibus. Então tem que pensar sempre qual é o público que vai transitar ali, qual o tipo, qual a espécie de veículo que eu vou liberar para circular nessa via. Aí de acordo com esse tipo de veículo que eu vou definir o tamanho da via. Mas o mínimo hoje é 2,5, mínimo. Não o máximo, nem menos que isso. Não deveria pelo menos, né? Mas a gente é muito claro às vezes fazer essa verificação na via pública. Semana passada, com a sequência de chuva que a gente teve ali no começo da semana, a gente acabou vendo uma sequência de acidentes graves. Coincidentemente, vamos dizer assim, né, em dias de chuva, a gente vê um aumento no número de acidentes. Muitos pequenos, que são aquelas pequenas batidas. Né? Mas já nas rodovias, né, isso acontece com uma gravidade
maior. Nós não sabemos dirigir na chuva ou a gente deixa de ter atenção devida na chuva? Eu sempre costumo dizer, Jorge, existem vários estudos, né, que falam tem pessoas que gostam de correr risco, né, e isso é um dos fatores, que as pessoas não estão preocupadas com a segurança, elas se sentem bem naquela velocidade, e não é por aí, né? Então, transitar em condições climáticas do tempo, que é chuva, tá? Primeiro ponto, diminuir a velocidade, sempre, tá? Manter distância, ficar cada vez mais vigilante em quem está à sua frente, ao seu redor, nos seus lados. Então, eu sempre falo que uma viagem segura para o condutor é quando ele faz a viagem, ele chega no seu objetivo cansado. Por que cansado? Porque ele ficou o tempo todo exercitando a sua atenção constante. É diferente, Jorge, quando você conversa com alguém que dirige, ele fala assim, você pergunta para ele, como é que foi a sua viagem? Ele responde, não, foi tranquilo. Sem nenhum argumento, sem nenhuma história da viagem. Então é sinal que ele viajou desatento, ele viajou apenas com o costume, está acostumado já naquele mesmo percurso. É diferente de quem chega na sua casa, olha que boa rodovia, bem sinalizada, bastante movimento. Quando ele conta a história do percurso dele, é sinal que ele estava bem atento. Então essas são as dicas aí para quem vai transitar em chuva. Atenção constante, mantenha a distância redobrada, que é muito importante. E semana que vem a gente volta aqui para falar sobre o comportamento no trânsito, né? Ansiedade atrás do volante. E aquelas pessoas que dirigem conversando, gesticulando, falando, né? Estira a atenção do trânsito, não tira, né? A ansiedade, as pessoas são muito ansiosas, elas não conseguem ficar atrás de ninguém, né? Eu acho que isso é importante para a gente falar e vamos ver se sai aí a resolução, né, do Senatran, o que ele traz de novidades sobre o uso de ciclomotores. Na próxima segunda, Fábio. Perfeito, Jorge. Falaremos então da nova resolução e falar das pessoas que levam para dentro do veículo sua vida, vamos dizer assim, né? Os problemas, as euforias, e isso causa acidente. Com certeza. Fábio, obrigado pela participação. Até segunda que vem. Grato, Jorge. Até breve. Forte abraço. Fábio Campos, educador especialista em trânsito, na educação para o trânsito, aqui na Boca do Povo, nesta segunda-feira.